é 2, é 3 e é já! Bom dia! Bom dia, bom dia, meus irmãos! Graça e paz! Bom dia, bom dia! Um ótimo, excelente dia para você! Para todos que estão comigo aqui pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, meus irmãos. Que coisa linda estarmos reunidos, né? Bom estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar teu santo nome. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, amém? E eu quero dar um bom dia. Eu não sei que hora você vai me assistir. Eu tô ao vivo pelo Facebook. Tem um monte de gente ao vivo comigo aqui no Facebook me assistindo. Vai me assistir em outras redes depois, ó. Um beijo pra você. Também estou aqui já gravando para os nossos grupos de WhatsApp. Alô, povo dos grupos! Deus abençoe o horário que você for nos acompanhar por aqui, porque nós estamos aqui, irmãos, pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, hein? Ó, é sem fronteiras. Não tem limites para você ser abençoado. Não tem limites para você ser curado. Hoje é a tua cura. Hoje a tua porta está aberta. Mas, bispa, como assim? Está emperrado. Está cheirando mal. Ah, hoje é o dia que o Senhor reserva para mim e para você. Amém? Então acessa aí a chave da sala da fé. Entra com tudo e vamos juntinhos aí nessa jornada, né? Vamos nesse volante espiritual aí, ó, e vamos nesse carro da fé, nesse avião da unção, amém? Ou nesse foguete, vamos embora, meus irmãos. Vamos que vamos, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Amém? Tem mais gente chegando por aqui, ó. Glória a Deus. A Patrícia tá falando aqui, ó. Hoje o dia está maravilhoso. Depois da nossa aula de imersão de ontem. Ah, Patrícia, aí você pegou, né? Aí você pegou aqui, você pegou o povo aqui, Patrícia. Porque a aula de ontem, a imersão que nós estamos aí, né? Tendo toda quarta-feira aí, quem trabalha na Missão Sem Fronteiras, irmãos, tá demais. Demais, 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 né? Eu louvo a Deus porque eu faço parte dessa imersão de quarta-feira, né? Eita glória, louvado seja o nome de Jesus. Coisa linda que Deus está fazendo com o povo dele que tem a mão aí, né? Trabalha na casa do Senhor. Quem trabalha na casa do Senhor tá aí recebendo esse treinamento especial, né? Oh, glória a Deus. E você que está juntinho com a gente aqui. Eita, glória a Deus. Olha, eu, Bispa Nivalda, no dia de hoje, nessa quarta-feira. Essa quarta de, irmãos, véspera de feriado, né? Muita gente está desistindo hoje, sabia? Ai, véspera de feriado. Ai, que isso. Ai, tem gente que já até compôs uma música, né? Ai, não vai dar. Não adianta nem ir. Vai ter muita gente e não sei o quê. Mas olha só. Tem gente que já compôs essa música. Mas eu quero dizer para vocês que a música do céu é que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar aí sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, nessa quarta-feira do dia 18 de junho de 2025, porque é ano de construir sonhos. Falando em construir sonhos, tá aqui nas minhas mãos, ó. Quem tá me assistindo tá vendo. Quem tá me ouvindo aqui vai ouvir o que eu vou falar. Eu estou aqui, ó, com centenas e centenas de envelopes de sonhos. Pessoas que escreveram os seus sonhos e colocaram. Tem gente com envelope aí junto com a taça na sua casa, né? No seu altar chamado mesa, porque a mesa é um altar, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos aí, ó, em ano de construir os nossos sonhos. E cada ano, né? Ano de construir os sonhos, para cada ano tem um mês. E esse mês de junho, que é o mês 6, e nós estamos no 6º tijolinho, né? Quem estava na aula de imersão ontem, né? Aprendeu sobre os tijolinhos ali, louvado seja Deus. Então nós estamos aí, meus irmãos, no 6º mês do ano. E o 6º mês do ano é o 6º tijolinho, ó. O 6º tijolinho. 5 mais 1, 6. Hein?
6 meses que nós estamos aí, né, construindo os nossos sonhos, porque Deus, ele tem nos fundamentado mês a mês. Amém? Já viramos cativeiros, já recebemos batismo de unção. Eita, irmãos, olha, é muita coisa, hein? É muita coisa. Já vivemos os sinais do Senhor. Eita, glória a Deus, irmãos. E esse mês de junho, nós estamos aqui, olha só, vivendo o novo de Deus. E o novo de Deus. Tem muita gente aqui que precisa do novo de Deus. Irmão, se eu não tivesse recebido o novo de Deus, eu não estaria aqui. Eu garanto para você, o canal tem 7 anos no ar. Você acha que estar 7 anos no ar, irmãos, é para quem anda em novidade de vida. É para quem tem vida de oração. É para quem tem vida de jejum. Essa live aqui, ó, ela tem a idade da pandemia. Quanto tempo faz que aqui veio aquela pandemia horrorosa? Essa live aqui, ó, ela não saiu do ar. Eu ia tirar essa live, as pessoas falaram, não, bispa. Não, a gente para o trabalho. A gente sai depois. Não, bispa, eu assisto depois. Pelo amor de Deus, não tira a live de quarta-feira, não. Então, irmãos, é andar em novidade de vida. É viver a carreira a qual nos está proposta. Amém? Tem gente correndo atrás de tudo quanto é coisa, menos daquilo que é a novidade. Menos daquilo que é o novo de Deus. Amém? O novo de Deus, irmãos, não tem falência, não tem como dar errado, não tem como não, as coisas não acontecerem. Amém? O novo de Deus não é uma loteria. Talvez você ganhe, talvez não. O novo de Deus só tem um vencedor invicto, Jesus Cristo. E Ele nos chama para esse novo. Ele nos chama para o novo céu. Ele nos chama para a nova terra, irmãos. É sobre isso que Deus está nos dando esse mês de junho. E o novo de Deus. Isaías 43, 19. Vejam, uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto. Eu vou abrir caminho. E vou abrir rio no ermo. No lugar que não tem nada, vai aparecer uma fonte para você. E nós vamos falar disso aqui hoje, amém? Eita, glória a Deus, vai chegando. Vai chegando, Mel. Vai chegando, Fátima Aparecida. Vai chegando, Fátima de Bauru. Vai chegando, Edna Terezinha. Bom dia, peço oração para o meu filho Juliano. Trabalho registrado? Em nome de Jesus, irmã Edna. A irmã Edna vai voltar e vai dar o testemunho. Bispa Nivalda, meu filho arrumou um emprego registrado e ainda com benefícios, viu, Edna? Vai vir convênio médico, vai vir vale alimentação bom, vai vir cesta básica, viu? E se nem derem carro para ele, ó, que eu tô, ó, o Senhor tá falando aqui hoje, hein? Em nome de Jesus, tá bom? A irmã Tereza de Promissão, bom dia, irmã Tereza, ó, um beijão para Promissão, sejam bem-vindos aqui. Bem-vindos na live, bem-vindo pelos grupos, sejam todos bem-vindos aqui. Tá bom, meus amados irmãos? E o novo de Deus chegou, novos sonhos, novas realizações, esperam por você, o novo de Deus, amém? A Larinha tá pedindo oração pelo Eduardo na área da saúde. Ô Eduardo, recebe a cura, recebe a unção, recebe em nome de Jesus aí no dia de hoje. Ô glória a Deus. Faça como as irmãs aqui, os irmãos, vão mandando o seu pedido de oração. Alô, pastora Marisa, pastor Valdir. Alô, Bom Sucesso, que está me ouvindo, me assistindo aí. Guarulhos, São Paulo, nos 4 cantos desta terra. Sejam bem-vindos aqui nesta manhã de quarta-feira, véspera de feriado, dia 18 de junho de 2025. Esse dia que se chama hoje. Amém, meus amados irmãos? Vamos bater palma para Jesus, vai? Êêê! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí, por favor, vai! Vai! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí na live, vai! Glória a Deus! Aleluia! Ô, pastora Marisa, chegou do dentista e já sintonizou aqui com a gente, é isso aí. Porque palavra é vida. Quem não ouve palavra morre, morre mesmo. Por isso que tá cheio de morto-vivo por aí, de gente que não se abastece da palavra. Irmãos, coloca a palavra todo dia na tua vida. Você não vai ser mais o mesmo. Pode, olha,
Quem aqui ouve palavra todo dia? Coloca aqui na live, bispo, eu não fico sem palavra. Eu não fico. Todo dia eu aprendo algo do Senhor. É sobre isso, né? Todo dia nós aprendemos algo do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ó, meus irmãos, eu não recebi aqui aniversariantes hoje, tá bom? Mas se tiver alguém, receba aí os nossos parabéns. Eu sei que amanhã é dia do aniversário do Bispo Márcio. Isso eu tenho certeza. 19 de junho, amanhã, feriado, é dia do aniversário do meu amor, Bispo Márcio. Amém? Né? Uma pessoa que é marcada pelo novo de Deus. Gente, o Bispo Márcio foi curado, liberto do vício das drogas. Muita gente chega pra mim e fala, bispa, como é que foi quando a senhora casou assim com o bispo? Irmãos, Deus me trouxe o Bispo Márcio. Ele já não usava mais as drogas. Mas uma coisa é fato, quando a pessoa passa por um vício, né, pelo processo do pecado, quando a pessoa passa pelo desalinhamento, ela vem cheia de cargas do Egito, né? A palavra lá do primeiro dia do jejum, né? Das primícias. A pessoa vem com as cargas. E essas cargas, elas só saem, irmãos, com o novo de Deus. Se não tem o novo de Deus na vida da pessoa, essas cargas, elas insistem em ir. Tá entendendo? Então, o Bispo Márcio é um homem marcado pela libertação. Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, pastora Dinha, pastor Rubens, o meu sogro, um homem de Deus, um homem que, olha, meu sogro, ele levanta, meu sogro não faz nada, ele não vai pra rua, ele não atende um telefone. Olha, irmãos, pensa, ele não vê mensagem enquanto ele não dobra os joelhos e não vai orar. E o meu sogro, ele tem uma coisa, né? Quando ele conhece uma pessoa, né? Por exemplo, a igreja de Bauru, ele já foi aí em Bauru. Toda a oração dele, a igreja de Bauru vai estar. Viu? Então, se você quiser me dar seu nome, tá? Eu trago pro meu sogro, porque o meu sogro é aquela pessoa assim, ó, né? Se ele ouvir falar no nome de alguém uma vez, ele vai estar sempre orando por aquela pessoa. E toda vez que ele vê a gente, ele fala, como é que tá fulano? Como é que tá aquela cidade? Como é que tá aquele lugar? É, irmãos, meu sogro é um homem de oração. Por isso que a casa deles foi marcada com um filho que retornou pro novo, né? Então o Bispo Márcio saiu muito novinho de casa. Glória a Deus. Mas amanhã ele vai completar mais um ano de vida. E a gente tem que celebrar o novo, né, irmãos? A gente tem que celebrar o novo, a gente tem que glorificar o testemunho na vida de alguém. Porque, irmãos, o mundo lá fora celebra tanta coisa ruim, né? Celebra tanta... Tem gente que vai fazer um assalto e faz festa porque fez um assalto, sabe? Isso acontece, sabe? É, isso é verdade. Tem gente que planeja um sequestro, depois faz uma festa para comemorar o sequestro que fez. Ó, vamos fazer aqui uma festa porque a gente destruiu alguém na empresa. Existe isso. Porque o técnico de tal time caiu. Se comemora, sabia? Mas nós temos que celebrar, irmãos, a novidade de vida na vida das pessoas, amém? Então eu celebro a vida do meu esposo amanhã, celebro hoje, celebro todos os dias, porque, né, o bem venceu o mal. Então, se tem um vício na tua casa, se tem um vício na vida dos seus filhos, se o divórcio tá batendo aí, né, irmã Maria? Se o divórcio tá batendo aí na família, se a divisão está aí, se a enfermidade está aí, começa a celebrar o nome do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu mando um abração aí para todo mundo que faz aniversário hoje, que vai fazer aniversário amanhã, no feriado, né? Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então é sobre isso, né? Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa aqui em Guarulhos, junto com os irmãos de Bauru online, né? Bauru tá online com a gente, paralelo ali, ó, entrelaçado, né, Bauru? Glórias a Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, não esqueça, tá? De compartilhar essa live. Não esqueça que hoje tem um jejum, toda quarta-feira tem um jejum por cura e libertação. Se tem uma área, eu falando aqui do Bispo Márcio, né, que foi liberto das drogas, graças a Deus, e hoje o Senhor nos deu família, o Senhor nos deu netos, o Senhor nos deu genros, a gente tem 3 filhas e ganhamos 3 filhos, né, ganhamos, ó, eu não tive filhos homens, mas Deus me deu 3 genros que são meus filhos, são como se fossem meus filhos, glória a Deus por isso, porque eu falei lá, né, no primeiro dia do Clamor da Madrugada, porque nós também estamos no Clamor da Madrugada, hein? Hoje vamos pro 3º dia, tá? Ontem a pastora Jane com o pastor Marcos
gravaram aí na viradinha da meia-noite. E você pode participar também do Clamor das Madrugadas, irmãos. Irmãos, Sem Fronteiras é chamado para uma grande obra, viu? A gente não tem descanso, não. Aqui na terra não é descanso, não, irmãos. E eu não sei nem no céu, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele, né? Então, no primeiro dia do Clamor das Madrugadas, eu disse algo assim, né? Que toda mãe é um pouquinho de mãe de outros, né? Toda mãe é um pouquinho de mãe de outros filhos, né? Então eu tô falando aqui, eu tenho 3 filhas e o Senhor me deu mais 3 filhos. E os filhos de vocês são meus filhos também. E eu sei que as minhas filhas são filhas de vocês também, porque eu sei que vocês oram junto, né? A gente ora um pelo outro, né? E isso é maravilhoso. Isso é novidade de vida, né? É bom que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Enquanto o povo está brigando, comemorando desgraça, nós estamos aqui em união, né? Unidos no seu propósito, no seu amor, na causa do próximo. Ontem eu mandei aí umas fotinhas da Ásia, né? Eu não posso compartilhar muito material da Ásia, porque são países perseguidos, né? Tá aqui o mapa, né? Ó, que a gente ora todos os cultos. Mas, irmãos, obrigado, porque você tem nos ajudado a chegar na Ásia. Obrigado porque você tem nos ajudado a chegar nas mulheres que sofrem violência doméstica. Obrigado porque você tem nos ajudado, né, com um agasalho, com calçado, uma roupa, com a sua primícia, né? Nós temos sido, irmãos, resposta. Ontem eu fiz uma visita aqui para uma moça, um casal, que eu estou evangelizando, né? E o rapazinho começou a falar comigo e eu falei pro bispo Márcio, né? Ai, meu Deus, é falta de Jesus. É falta de novo. É falta do verbo naquela casa. E a moça falou, ô bispa, a senhora volta aqui semana que vem para fazer uma oração? A gente só conversou ali rapidamente, né? E há uma situação de briga naquele quintal, naquela casa. E ela falou, bispa, volta aqui semana que vem. Eu estou evangelizando eles. Logo eles vão estar fazendo uma visita aqui no Polo de Guarulhos. Então, irmãos, é isso, né? É levar o novo. É viver o novo e levar o novo para outras vidas. Por isso que a gente tem jejum, por isso que a gente tem clamor das madrugadas, por isso que a gente enche taça, por isso que a gente tem chave na mão, né? Por isso que a gente tem programação para a família, para que nós venhamos viver o novo e levar o novo para outras vidas também. Amém? Então é isso, né? E hoje, nessa quarta-feira aqui, nós estamos com a segunda série, né? Estamos com uma série aí, Vivendo o Novo de Deus. Porque é o mês do novo, né? É o ano dos sonhos, é o mês do novo. Então nós estamos aí, vivendo o novo de Deus. Hoje, dia 18, nós vamos falar do tema do dia. Hein, Bispo Cido? Bispo Cido colocou aqui pra gente, ó. O renascimento para o novo. Hoje é dia de falar de renascimento. A palavra do dia hoje é para nós falarmos sobre o nascer de novo. É o que eu estou falando aqui, né? O nascer de novo. É o diálogo de Nicodemos, um homem tão inteligente, irmãos, mas que lhe faltava conhecer o novo de Deus. Amém? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Você está na live com a Bispa Nivalda, você está na Palavra do Dia e nós vamos falar aqui hoje sobre o renascimento para o novo. Quem quer viver o novo de Deus aí? Você tem que renascer. Você tem que renascer, você tem que nascer de novo. Mas, Bispa, eu já nasci. A senhora falou de aniversário aí, Bispa. Eu faço aniversário dia 3 de maio. Eu faço aniversário amanhã, Bispa. Ô, Bispa, a senhora tá doida? Eu já nasci, já. Né? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Irmão, Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus estava pondo na mesa de Nicodemos, naquela visita, né? Uma visita que veio na calada da noite, para ninguém ver aquele homem. Ai, eu vou de noite porque ninguém vai me ver, né? Porque aonde vai ficar minha reputação se me verem com Jesus? Se me virem com Jesus? Se me virem com Jesus, o que vão falar? Vão falar que eu fiquei crente, pastora Rosinha. Vão falar que eu me converti. Vão falar que eu sou sem fronteiras, que eu sou do reino, eu sou da causa. E agora? Não, eu vou no horário para ninguém me ver. E aquele homem chega e Jesus põe um banquete para ele. Jesus senta à mesa com aquele homem.
E Jesus vai dizer aqui assim, ó, Evangelho de João. Abre a Bíblia comigo aí, você que está me assistindo, me ouvindo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Amém? Vou ler a partir do 1, tá, irmãos? João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele reconhece Jesus, tá? Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Ô Nicodemos, Bispa Nivalda, povo do canal da comunhão e do amor sem fronteiras, em verdade, irmã Sueli, te digo que se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só vê o reino de Deus quem nasceu de novo, Nicodemos. Versículo 4 de João 3. Perguntou-lhe Nicodemos, aquele doutor da lei, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar eu ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu te explicar aqui, ó, matéria do dia. Vem cá. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém, irmãos? Aqui, Jesus dá para Nicodemos, aquele doutor da lei, uma condição para viver o novo de Deus, para viver um cristianismo verdadeiro, né? Para viver uma palavra rema, uma palavra revelada, para viver o Logos, né? O escrito de Deus, irmãos. Sabe que eu estava aqui meditando, irmãos, nessa palavra hoje, né? O renascimento para o novo. Irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos aqui, que o Senhor, o Espírito Santo me iluminou, né? Irmãos, o passaporte para uma nova vida, o passaporte, as pessoas perguntam, mas como que eu vou viver o novo? Como que eu vou entender se é Deus, se não é, se esse relacionamento é de Deus, se não é, se essa porta é de Deus, se não é? Como que eu vou entender a palavra, né? Se é um falso profeta, se não é? Como que eu vou entender, Bispa Nivalda, da transformação? Como eu vou entender, né, uma nova vida com Cristo? Como que eu vou entender a renúncia? Como que eu vou entender a metanoia, a mudança de mente? Irmãos, o Espírito Santo falou aqui no meu coração. O passaporte para o novo é um alinhamento. Ontem nós tivemos exemplo na nossa aula de imersão sobre alinhamento. O Bispo Cido pegou ali um plumo, Bispo Cido pegou os blocos, colocou um em cima do outro e foi nos dando a aula sobre o alinhamento. Irmãos, o passaporte, você que está anotando aí, que está me ouvindo, o passaporte para viver o novo de Deus é o alinhamento. E Jesus, ele faz essa declaração, ele dá essa resposta para Nicodemos, irmãos. Porque Nicodemos, ele conhecia de tudo, menos do novo de Deus. Nicodemos entendia, né, da língua portuguesa, da matemática, da filosofia, da química, da física, da ciência, mas faltava ainda a matéria principal. Ele entender um renascimento, uma nova vida com Cristo. Ninguém está falando que não é para estudar. Ninguém está falando que não é para fazer uma faculdade. Mas o apóstolo Paulo diz que a letra sem o Espírito, ela mata.
Por que ela mata? Porque ela vai só no cálculo. Ela vai só na equação. Ela vai só na ortografia. Mas Deus, irmãos, o Espírito Santo, escute isso aqui. O Espírito Santo está nos chamando, irmãos, para uma nova vida com Cristo. Para um evangelho de raiz. Para um evangelho do amor. O mundo está mandando, odeia. Dá na cara, bate. Dá na mesma moeda, mas o evangelho genuíno está dizendo, nasça de novo. Ande mais uma milha, né? Diaconisa Mari. Dá a túnica. Parte no meio pão. E isso ainda não estava descortinado ainda para Nicodemos. Irmãos, viver um renascimento, viver o novo de Deus, né? O renascimento traz o novo. O alinhamento é o passaporte. Se nós não tivermos isso, irmãos, nós vamos cair aonde? Nos ensinamentos de que nós somos o centro. E quando nós formos o centro das coisas, nós não nascemos de novo. Porque não é sobre mim, sobre a Nivalda, sobre o Márcio, sobre a Maria, sobre a Rosa, sobre o Frank, sobre a Maria. Não, irmãos, não é sobre nós. Eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas vêm me dar justificativa, né? Ai, me perdoa disso, ai, daquilo, e não sei o quê. Aí eu falo assim, se fosse eu, tava fácil. Se fosse o meu perdão, se fosse a minha compreensão, se fosse a compreensão do patrão, o funcionário chegou atrasado, por exemplo. Né? O marido deixou de fazer uma coisa, a esposa vai lá e perdoa. O pai não fez uma coisa, o filho vai lá e perdoa, né? O filho não fez uma coisa, o pai vai lá e perdoa. Irmão, se fosse essa matemática, se fosse essa configuração, estava simples, resolvido. Mas não é sobre nós. E Jesus explica isso para Nicodemos. Nicodemos, não adianta você saber de tudo e não saber nada. Não adianta você enxergar o mundo inteiro e você não me enxergar. Não adianta você honrar o mundo inteiro e não me reconhecer. Porque o Evangelho de João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Irmãos, o renascimento com Cristo é aonde precisa dele. Aonde a casa que precisa, a gente está falando aqui de família, né? A casa que precisa de Jesus, eu falei aqui de libertação, né? De drogas. A casa, irmãos, que precisa de Jesus, se ele for convidado, ele vai entrar para fazer um novo. Para renascer todas as coisas. Mas a casa, a vida que não precisa dele, ele não vai entrar. Então é esse diálogo, é essa explicação que Jesus vai dando ali para Nicodemos. Amém? Porque Jesus disse aqui, irmãos, em Mateus, vamos abrir aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. Olha aqui, ó, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, pastora Rosinha, que está aqui comigo, ó, a pastora Rosinha está falando verdade, bispa, né, Rosinha? Não é sobre nós, né? Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram a Jesus, ô mestre, por que lhe falas por parábolas? Por que o Senhor fala com a gente por parábolas? Jesus respondeu aqui, ó, versículo 11 de Mateus 13. Ao que respondeu Jesus, porque a vós outros, olha só, para você que conhece Jesus, para você que levantou a mão, para você que se batizou nas águas, presta atenção, para você que trabalha na igreja, tá? Você que prega a palavra, você que ministra pessoas, você que diz que é do jejum, você que diz que tem um cristianismo verdadeiro, olha o que diz aqui, ó. Porque a vós outros é dado conhecer, Bispa Nivalda, você, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque para vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas aqueles que não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará. Quem tem,
vai precisar fazer. Quem tem vai precisar exercer. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por quê? Porque Jesus está falando, quem tem, tem. Quem conhece, conhece. Então Nicodemos conhecia das outras ciências, mas não conhecia de Jesus. Então Jesus fala, então vem aqui, Nicodemos. Eu vou te falar o que realmente é necessário. Nascer de novo. Você tirou A ali, você tirou A ali, você tirou 10 ali, mas agora é necessário você conhecer. Você me conhecer. É necessário você nascer de novo. Então, a partir daquela noite, escuta isso. A vida de Nicodemos foi dado a conhecer os mistérios do Cristo vivo, irmãos. Jesus se revelou para ele ali, ó, necessário é você nascer de novo. Então, a palavra está dizendo aqui, ó, quem já conhece, conhece. E precisa viver o renascimento. E precisa viver a nova vida. E precisa viver a mudança de mente. E precisa exercer o amor. Olha só aqui, ó, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouve e nem entende. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Irmãos, gente com o coração endurecido, não tem como. Olha aqui, de mau grado ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos. Por isso que eu falei aqui, Jesus só vai fazer novidade na vida de quem quer a novidade, porque tem gente que não quer. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Bem-aventurado você que tem uma live aqui, ó. Você que tem um pastor para te ensinar. Você que faz parte de um rebanho. Você que entendeu o mistério da primícia revelada para cobrir a família. De começar teu mês consagrando, sem ninguém ter te obrigado, sem ser uma campanha da igreja. Bem-aventurado quem absorveu o modo de vida, a novidade dentro de si. Que tá trabalhando por antecipação. Por alguém que vai fazer uma viagem e fala assim, eu não vou viajar sem pedir uma intercessão, uma cobertura de oração pela minha vida. Olha o que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados, oh meu Deus, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos aqui, ó, muitos desejaram ouvir. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Então, irmãos, nós precisamos renascer. Nós precisamos dessa vida, né? Essa vida, eu estava falando com uma pessoa essa semana, uma pessoa me chamou e falou, bispa, eu preciso de uma ajuda aqui na minha empresa, a senhora me ajuda aqui e tal, né? Falei, ajudo, vamos trabalhar. E aí, irmãos, eu estava falando sobre rotina. Sabe que o que Jesus estava querendo passar para Nicodemos era uma rotina. Todo dia eu preciso da rotina para nascer de novo. Porque como diz o nosso amigo o irmão Tales, né? Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. Mas quem nasceu de novo? Quem renasceu vai ficar com o quê? Com o prato de lentilha. Não, porque eu tô com uma fome, não. Lembra da palavra? Não dê um dia pro diabo. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Irmãos, isso é renascimento. Porque a graça nos alcançou. A graça não alcançou o pecado.
A graça alcançou o pecador. Por isso que toda vez que um pecador se arrepende, sabe o que acontece? A festa no céu. Por isso que a gente não proíbe a ceia para as pessoas. Irmãos, olha, é fácil proibir as coisas. Difícil é você ensinar. Ó, abre teu olho. Você vai ficar fora da mesa? Você vai pecar mais um mês? Você é filho. Ensinar dá trabalho. Ensinar um filho dá trabalho. Dar educação para um filho dá trabalho. Ter um marido curado dá trabalho. Ter uma esposa, né, na fiação dá trabalho. Então é melhor eu proibir. É melhor alguém chegar e falar assim, não vamos fazer isso não, isso dá trabalho, deixa pra lá. Não vamos mexer com família não, ô pastora Sandra. Ô pastora Rosinha, esse negócio de batalha espiritual, dá que o diabo fica nervoso. Irmãos, o renascimento vem com um conjunto. E a gente não pode abrir mão desse conjunto. Amém? Então, Jesus ele falou aqui, ó, os mistérios do reino vai ser dado para quem nasceu de novo. Irmãos, quem nasceu de novo vai ter sonho espiritual. Deus vai falar com você em sonho. Vai acontecer uma desgraça no mundo, Deus vai te antecipar. Vai vir uma coisa para você fazer, o Espírito Santo vai falar, não faça. Não se associe com essa pessoa. Levanta um jejum profético. Porque, irmãos, é dado a conhecer os mistérios do reino para quem nasceu, para quem renasceu. E nos dias de hoje, né, tem algo que está como que eu posso falar a palavra? Tem algo que nós vamos precisar. Primeiro, maturidade, irmãos. Tem coisa que Deus nem revelou ainda para você, porque está faltando maturidade. Às vezes você conhece a palavra, às vezes você tem ali, né? Você tem as coisas à sua frente. Às vezes o pastor prega para você. Às vezes você ouve a palavra do dia. Você até absorve. Você até vê, mas você não discerne. Porque está faltando maturidade para os cristãos, irmãos. A igreja precisa alcançar nível de maturidade. Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente sair do culto, quando a gente sair da live aqui, ó, você tem que sair com o coração assim, ó. Sabe? O coração tem que estar tinindo. Você tem que falar, não, eu preciso, eu tô um Nicodemos aí da vida. Não, eu tô entendido de um monte de coisa, mas o que eu tenho que entender, eu não tô entendendo. Sabe? Por que será que não tá fluindo como deveria fluir? Por que esse casamento não chegou no nível ainda? Por que a sua vida espiritual não floresceu ainda? Será que não está faltando? Irmãos, a igreja de Cristo na face da terra. Eu não falo só individualmente, eu falo no coletivo, eu falo de mim, irmãos. Todo dia eu falo, Deus me dá maturidade para entender. Porque eu sempre falo para o Bispo Márcio, quando a pessoa entende, a pessoa faz. Se a pessoa não está fazendo, é porque não está entendendo. Então quem está gastando aí, né, igual um doido, em tempos de crise, está gastando igual um doido, não entendeu. Quem não é fiel, não entendeu. Quem não está orando de madrugada, é porque não entendeu. Quem não está, eu preciso jejuar, eu vou jejuar quando vier a luta, bispa, né, agora. Por que eu vou jejuar agora? Cristo não pode pôr o novo aonde não tem lugar para ele. Agar, em Gênesis 21 aqui, ó, Agar, né, a escrava de Sara, Agar, a serva de Abraão, ela foi expulsa de casa com o filho nas costas. Ela só tinha um odre, né, de água ali que foi dado para ela. De repente acabou, o menino chorou. Ela tem uma experiência com Deus ali, de repente, Deus, o anjo fala com ela, ó. Quando ela abre os olhos, irmãos, para viver o novo, tem uma fonte esperando ela. Talvez eu falo aqui para você hoje, talvez o que você está procurando está diante dos seus olhos.
De repente o marido que você procura está dentro da sua casa. Você ainda não entendeu quem é o seu esposo. Talvez a mulher que você procura está aí. A mais linda, a mais bela. A que faz tudo por você. Talvez o pastor que você procura é o seu pastor. É o seu líder. Honre ele. Talvez o que você procura, Jesus já colocou na tua mesa. E você não está vendo. O pão está aí, o odre está aí, a fonte está aí e você não está vendo. Você está procurando novo aonde não tem novo. Irmãos, não adianta procurar novo aonde não tem novo. Porque o que é velho vai continuar velho, vai continuar emperrado, vai continuar ali sem óleo, sem graxa. Mas o novo vai estar sempre em movimento. E carabassura alabaçai. Deus está falando aqui, ó. Agar, a fonte, eu não vou colocar, eu já coloquei. A porta, eu não vou colocar. A cura. Irmão, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pegar o óleo da unção. Cadê o óleo da unção? Você vai pegar o óleo da unção, irmãos. Quantas experiências eu tive. O dia que eu tava com o maxilar aqui, ó, eu fui lá no dentista só para fazer um raio-x. O dentista falou: Dona Nivalda, a senhora não tem nada? Pode ser que é do fio. Eu já peguei aqui, ó, já me ungi, ó. Peguei o óleo da unção. Irmãos, não deixa faltar óleo na sua casa, tá? Lá no Polo de Bauru tem, aqui tem, né? Nas lojas tem, tá bom? É que se você compra na Missão Sem Fronteiras, você ajuda a missão, né? Glórias a Deus. Amém? Você ajuda a missão, você ajuda o social. E olha, maturidade para enxergar o novo. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde tem maturidade, duas coisas. Uma igreja madura, um povo maduro, um povo que sabe o que é nascer de novo, um povo que entende o que é pecado, um povo que entende o que é amor, um povo que entende o que é disciplina na palavra, um povo que entende por que tem que orar, por que tem que jejuar. Quando nós temos essa maturidade, duas coisas se manifestam. Ó, aqui, ó. Primeiro, sabedoria. Quando nós temos maturidade, se manifesta sabedoria para viver o novo. E quando nós temos maturidade, ou se manifesta sabedoria, ou se manifesta tolice. Hoje Deus está falando, para quem que eu vou revelar o novo? Para os maduros ou para os imaturos? Para quem está dentro para conhecer os mistérios do reino de Deus ou para quem está fora? Hein? Quem está dentro ou quem está fora que vai conhecer os mistérios? Que vai entender as parábolas, né? Quem está dentro ou quem está fora? Responda aqui para mim. Você está dentro ou você está fora? Você está imaturo? Procurando o novo por aí, né? Numa roupa, num sofá, numa cama. Irmãos, isso, né? Essa ideia tá ótimo. Né? Se eu não tenho um de 6 lugares, eu tenho um de 2, tá bom? Se eu não tenho um azul, um preto e um rosa, eu tenho um branco, tá ótimo. Tá tudo certo. Então hoje, essa é a palavra, o renascimento para o novo. Jesus nos convida, vem renascer, vem viver o novo. O Nicodemos, por que procura entre os mortos o que vive? Hein? Quem não renasce, irmão, fica procurando. Procura campanha aqui, procura campanha ali. Sendo que tudo já está aí. Entra mês, sai mês, é a mesma coisa. É a taça, é o jejum da primícia, é sua vida na palavra lá no seu ministério. É algo que Deus coloca para você viver. Então vamos abrir nossos olhos hoje. Vamos enxergar a fonte igual Agar. Ô, o menino tá com sede, bispa! Bispa, tem sede aqui. Deus tá falando, tem uma fonte te esperando. A fonte está do seu lado. É só você chamar que ele vem. É só você convidar que ele vem. Aleluia, Jesus. Eu quero orar com você aqui agora. São 10 horas e 57 minutos. Oh, glória a Deus. Necessário vos é nascer de novo.
Na carne ninguém nasce de novo, mas no espírito você nasce toda hora, todo dia. Você está lavando uma louça, você está renascendo ali. Ore calamanaias. Vem uma luta, uma tempestade, você fala, oh, Deus tem coisa boa para mim. Nossa, o gigante levantou e você está comemorando. Eu tô. Porque quando Davi descobriu que tinha um gigante para matar, Davi também sabia que tinha um prêmio esperando ele. Ê, caramanás, tinha um novo. Davi, quem matar o gigante vai casar com a filha do rei. Não vai pagar mais imposto. Ai, irmãos, matar gigantes traz novidade. Nascer de novo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar aqui? Aleluia. Oh, glória. Ai, Agar. Nicodemos. Aleluia, Jesus. Coloque aí a mão na enfermidade agora. Tem gente aí, ó. Tem gente com câncer. Tem gente aqui na live, aqui no áudio, com nódulo no seio esquerdo. Esse nódulo vai sumir. Tem mulheres com hemorragia. Tem homens com dores na coluna. Não dormiu de noite com dor na coluna. Em nome de Jesus. Tem gente aqui com dores nos ossos, com reumatismo. Tem filhos aqui desalinhados. Tem filhos aí, né, perdidos. Deus vai reposicionar os filhos. Tem casamento aqui precisando do nascer de novo. Ore calamanaias. O amor se esfriou? Então vai buscar o verdadeiro amor. Porque o amor jamais acaba. Ore calamanás. Vai viver o novo, mulher. Deus está falando aqui, vai viver o novo. Vai buscar revelação. Pega o versículo que você já pregou milhões de vezes e fala, Deus, tem um novo aqui para mim nessa palavra. Tem um novo aqui para mim. Me revela, Senhor. Porque a mim é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Oh, Senhor, eis-nos aqui nesta live. Eis-nos aqui nessa véspera de feriado, meu Senhor. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eu oro aqui pela minha vida. Eu preciso do novo. Por isso que eu escuto a palavra todo dia. Por isso que todo dia, Senhor, eu tenho uma consagração no altar. Todo dia, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso. E aqui junto com os meus irmãos que também precisam, Pai. Nós admitimos, Senhor, que precisamos da novidade. Precisamos do renascimento, Senhor. Então hoje, Pai, tira, Senhor, nesta palavra do renascimento. Tira as escamas dos nossos olhos que nos fazem muitas vezes não enxergar a fonte. O milagre está ali e às vezes não enxerga. Às vezes está procurando a estratégia A, a estratégia B, a estratégia C. Mas em nome de Jesus. Hoje seja curado pelos médicos dos médicos. Hoje seja reposicionado. Hoje seja alinhado. O alinhamento é o passaporte para o novo de Deus. O alinhamento é o passaporte para renascimento. Ore, canta labanaias. Visita essa casa, visita essa família, esse marido, Senhor. Esse marido que está nervoso, com tanta dívida. Senhor, essa pessoa que precisa de um suprimento para pagar um boleto. Hoje tem um boleto de aluguel, Senhor. Tem uma prestação de um carro. Senhor, tem um remédio que precisa ser comprado. Senhor, em nome de Jesus, tem uma casa que precisa ser vendida. É uma viúva, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai na frente, repreende o valente. Resgata no dia de hoje as famílias. Resgata os filhos. Resgata os casamentos, resgata o bom encontro. Senhor, aonde está o Boaz da Ruth? Aonde está o Boaz que vai resgatar a Ruth, Senhor? Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, visita o Ângelo. Visita o filho da Marisa aqui, Gonçalves. Visita a família da Sônia, a família da Rosinha, do pastor Frank. Visita a família da Fátima. Visita a família de cada um que está aqui nessa live, os irmãos de Guarulhos, os irmãos de Bauru, os irmãos dos 4 cantos lá de Goiás, Goiânia, os irmãos do Paraná, do sul do Brasil, os irmãos da Ásia, Senhor, os irmãos dos continentes, Pai.
Ô, Senhor, visita os pastores, dá o novo para os pastores, Senhor. Ô, Espírito Santo, reposiciona, Pai. Limpa os nomes dos pastores. Alinha a vida financeira para quando a gente for pregar, estejamos habilitados. Alinha o casamento deles, os filhos, Senhor. Nós não geramos filhos para vergonha. Nós não geramos filhos para desobedecer pai e mãe. Mas nós geramos filhos não para prostituir lá na rua, Senhor. Mas nós geramos filhos benditos no Senhor. Nossos filhos são flechas. Nós não vamos dar os nossos filhos para o velho. Para esse mundo velho, sujo, não. Nossos filhos foram chamados para viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Hoje o novo de Deus te toca, mulher. Você vai sentir um avivamento. Deus vai te tirar dessa depressão. Você que não dormiu à noite, o Senhor te levanta hoje, mulher. O Senhor te levanta, homem. O Senhor te fala, jovem, só mais um pouco. Porque aquele que vem virá e não tardará, todavia você vai andar pela fé. Hoje o Senhor está falando. Toda vez que você me buscar, eu vou enviar um fogo em você. Eu vou enviar uma unção em você. Essa loja vai vender. Não vai ter um dia que não vai ter algo, uma mercadoria sem ser vendida. Em nome de Jesus, essa empresa, essa meta, esse juiz vai assinar esse processo. Essa causa será resolvida e o nome do Senhor será glorificado. Receba aí, meu irmão. Receba aí, minha irmã. Eu unjo esse copo com água agora. Senhor, essa água, a fonte que Agar viu. A água que Nicodemos foi apresentada, Senhor. Hoje, Remaná, Surianda Labaxai, Alamassai. Oi, irmãos, tem coração queimando nessa live, que eu sei. O Espírito Santo está me falando. Você vai viver até 31 de dezembro. Nós estamos no mês 6, né? Vai faltar mais 6 meses para o final do ano. Deus escreve uma nova história para você. Escuta isso. Deus recalcula a tua rota. Deus fala para você, ó, fica na posição que eu te coloquei. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Valorize a arca. Valorize a presença. Em nome de Jesus. Porque quando você viver o novo, aí é diferente. Receba agora em nome de Jesus. Eu vejo aqui no dia de hoje na palavra, irmãos, eu vejo aqui por essa live que eu estou ministrando. Eu vejo muitas situações sendo liberadas nessa véspera de feriado, hein? Diagnóstico vão ficar zerado, ó. Vai lá fazer o exame. Gente com espírito do medo. Deus está te curando do medo. Deus está te curando de terror. Deus está curando gente. Tem gente aqui muito desanimado. Desanimado até com as coisas de Deus. Tem uma coisa querendo te tirar. Falando para você, não está adiantando. Não está adiantando, é mentira. É mentira do diabo. Aleluia. Oremanás. Dia 18 hoje. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba esse renascimento. Receba essa novidade. Em nome de Jesus. Ô Senhor, eu vou tomar essa água aqui. Eu não quero parar porque o Espírito Santo está me dando muita revelação. Muita revelação. Muita revelação. Eu vejo uma cama. Eu vejo um colchão novo. Mas eu vejo uma cama velha. Eu vejo um colchão novo. É uma cama com colchão novo. Colchão novo aí. Mas a cama tá velha. Mas não é a cama estrutura. É o que está recebendo esse colchão. Eu vejo num quarto. Vai lá no quarto do casal agora. Você que é casada, casado. Vai lá e unja a sua cama. Porque eu vejo uma cama, irmãos, com colchão até novo. Mas o estrado tá velho. O que tá recebendo a base, essa é a palavra, a base tá velha.
Vai lá e unge, porque Deus está falando, eu trago renovo. Eu trago renovo para você. Ore canta lá manaias. Ore andalabas. Ore andalabalabassura. O Senhor está cancelando um acidente, hein? Um acidente. O Senhor está cancelando um acidente aqui hoje. Recebe, toma direção aí. Em nome de Jesus, toma direção. Toma direção. Um acidente está sendo cancelado. Recanta lá, manaia, uma seta que viria contra a sua casa. Deus está falando hoje aqui, ó. Porque tem novidade. Tem novidade para os meus filhos, porque aos meus filhos é dado conhecer os mistérios. A praga não chegará à sua tenda. A flecha vai fugir daí, em nome de Jesus. Senhor, visita Israel. Visita Jerusalém, Senhor, nos 4 cantos. Meu Deus, inclina o coração dos iranianos. Visita o coração agora da Rússia, da Ucrânia. Visita os países em guerra, Senhor. Traz um novo, Jesus. Traz um novo, Pai. Assim eu te peço. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Ô, irmãos, os demônios estão gritando agora, nesta manhã, viu? Eu escuto barulho de gritos, os demônios falando, eu não vou sair. Eu não vou sair. Mas eu vejo, irmãos, coisas velhas saindo. Eu vejo pela fé, aleluia, eu vejo coisas pela fé. Eu vejo os anjos com a espada desembainhada lutando. Tem uma guerra aí, ó. Os anjos estão expulsando tudo quanto é malignidade. Tudo quanto é espírito de idolatria dessa casa. Esse demônio que não deixa a pessoa orar, que não deixa a pessoa ofertar. Que fala pra ela, você é o centro, vai faltar, se você der vai faltar. Ore canta lá manaia lá basuri anda lá basure canto nai. Ore andará xere canta lá maná suri anda lá baixaia se canta na. É que eu envio um fogo consumidor e eu jogo por terra esses demônios nesta manhã. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Tome a sua água aí, meus amados irmãos. Oh, glória a Deus. Por mim eu ficava aqui. Porque as revelações não param. Olha, eu vejo um filho. Um filho vai te procurar. Um dos seus filhos. Uma mãe vai receber aí um dos filhos. Um dos seus filhos. Eles vão te procurar. Quando teu filho e a tua filha chegar aí, você não vai falar nada. Você só vai abraçar teu filho. Tá bom, pai? Tá bom, mamãe? Se tem um filho teu aí na sua casa agora, abraça teu filho. Se ele é pequenininho, se ela é pequenininha, se é um bebê, se tá no ventre, põe a mão assim, ó. Põe a mão na barriga, põe a mão na cabecinha do teu filho. Bispa, meus filhos não estão em casa, vai lá no quarto deles agora. Mas eu vejo filhos precisando de cobertura. Filhos precisando de cobertura. Senhor, visita a Marcinha. Visita a Mariane, Senhor, agora, Senhor. Visita a Milena lá naquela escola, Senhor. Visita, Pai. Visita a Tetê, Jesus. Visita os filhos das minhas irmãs aqui. Visita, Jesus. Visita os filhos no ventre agora, Pai. Dá livramento para os filhos, Senhor. Eu vejo livramento para os filhos aqui, em nome de Jesus. Pega a foto. Pega a fotinha aí, ó. Tem foto aí, ó. Pega a foto, em nome de Jesus, Senhor. Receba agora, meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu me despeço aqui do WhatsApp. Me perdoe, irmãos, mas era muita revelação. Eu não podia deixar de entregar hoje, no dia do renascimento. Eu oro por você. Você ora por mim. E juntos a gente vai morar no céu. Amém? Deus te abençoe. Sexta-feira, às 20 horas, é a noite de Bauru. Domingo, aqui em Guarulhos, uma palavra de poder maravilhosa vamos ter. Lá em Bauru também, domingo, 10 horas da manhã. Irmãos, é um final de semana do novo. Amém? Se você quer algo novo na sua vida, esteja nessas agendas abençoadas. Tá bom? Você que está longe, nos acompanha aqui pelas redes sociais, tá? Ou pelos áudios. Tudo você tem acesso aqui, porque eu oro por você ora por mim, e juntos a gente vai
morar no céu, tá bom? Valeu, WhatsApp! Um beijo! Amo vocês em Jesus!